Hoje, provavelmente, você vai conhecer alguma das estratégias mais interessantes para você compensar o tempo sentado. O excesso de tempo sentado ele pode ser devastador para a saúde. Então, o ideal é você prevenir, né? Você criar algum mecanismo que você não passe os próximos 20 anos muito tempo sentado. Basicamente, a primeira dica que eu vou te dar é você criar um ambiente de trabalho que você possa trabalhar de pé. Então você pode a cada 2 horas ficar 1 hora de pé, né? Só essa questão de trabalhar de pé já muda o jogo completamente. Você já entra com um efeito preventivo, que é muito eficiente. E para isso não precisa nada muito complicado. Você pode pegar uma mão francesa e fazer uma bancada no trabalho ou em casa, onde você vai e trabalha de pé por algum momento. Com o tempo você pode fazer 1 hora sentado, 1 hora de pé. A diferença já é brutal, né? Você vai preservar a questão da lombar, que sofre muito com o tempo sentado. Você vai ter uma ativação do corpo que já vai prevenir a toxicidade do tempo sentado. A segunda estratégia é você, ao invés de fazer tanta videochamada, você poder, às vezes, fazer uma ligação só por áudio, né? Você pede para a pessoa, pô, preciso descansar os olhos, preciso fazer uma ligação um pouco mais informal, né? Porque a gente acostumou que tem que ter imagem, mas essa relação pela voz ela é muito profunda. Funciona até como um certo divã, né? Porque você escuta a voz da pessoa, mas não está vendo a pessoa. Traz uma liberdade na conversa que é muito gostosa. Então a gente pode, às vezes, caminhar, né? Tem aluno meu hoje em dia que ele faz, para fazer reunião, ele vai na pracinha em frente à casa dele e fica fazendo um monte de reunião e caminha. Então você pode caminhar também num lugar gostoso, quando você faz uma reunião de trabalho, né? Se você estiver trabalhando em casa, você pode, né, fazer, em vez de videochamada, fazer uma ligação à moda antiga. Isso também é interessante porque a gente descansa os olhos. A gente tem muito hoje em dia um desgaste mental que vem desse uso excessivo dos olhos, né? Os olhos estão recebendo muita informação. Isso vai dando um cansaço informativo e mental via os olhos. Então, se você puder descansar os olhos, né, um pouquinho, sempre cai muito bem. E finalmente, a terceira estratégia é uma coisa que eu uso bastante, pode parecer um pouco exótica, mas é a estratégia de caminhar dentro de casa. Por incrível que pareça, muitos dias eu fico caminhando dentro de casa ao final do dia, né? E isso é um processo, é um mergulho introspectivo e um processo que me faz pensar melhor. É quase uma autoanálise, né? Eu fico caminhando pela casa, para lá e para cá, né? E isso ajuda muito a pensar e, ao mesmo tempo, eu consigo compensar o número de passos que faltou no dia. Então, um dia que eu percebo que eu caminhei muito pouco, chega no final do dia eu fico caminhando pela casa, né? E funciona muito bem, porque efetivamente você não precisa caminhar rápido, não precisa fazer um treino, você precisa realmente movimentar as pernas. Parece que é pouco, gente, mas isso é muita coisa. Você chegar no final do dia e ficar meia hora, 40 minutos, às vezes eu caminho 1 hora, para você ter uma ideia, porque depois que eu começo, parece que é um dínamo, eu não quero parar. Me dá uma vitalidade muito grande, assim, e não atrapalha o sono, porque eu caminho devagar, mas me dá não sei, um relaxamento, é como se fosse uma terapia para mim. Caminhar realmente é um processo terapêutico muito intenso. A gente acha que caminhar é pouca coisa, mas você realmente movimentar o corpo, usando essa estratégia já, talvez a estratégia mais antiga que a gente conhece, que é caminhar, é um elemento absurdo, assim. E aí você consegue, no final do dia, compensar um pouquinho essa estagnação. E você vai dormir melhor. A caminhada leve, ela não vai agitar seu organismo, não vai perder o sono, porque não vai liberar adrenalina. É um processo introspectivo, um mergulho. Mas eu te falar que é viciante, assim. Eu sou totalmente viciado em final do dia, né? Às vezes fazer a digestão também ajuda a digestão, você caminha. Você pode fazer, não precisa ser dentro de casa, você pode caminhar no bairro. Eu falei dentro de casa porque às vezes está chovendo, às vezes está noite, aqui é tudo escuro. Eu moro num bairro que é tudo escuro à noite, então eu caminho dentro de casa. É exótico, mas funciona, que é uma maravilha.